Aproveitando esse período da realização das provas do Enem em 2021, tendo sido muito discutidas, com muita polêmica, muita tentativa de postergação da prova, e eu acompanhando entrevistas, reportagens, sempre uma tentativa de também colocar isso como mais uma peça para se contrapor ao Ministério da Educação, ao governo federal. E analisando tudo isso, eu me lembrei de um assunto que eu quero tratar posteriormente aqui no canal com mais profundidade, e se trata desse tema aqui, né? Esse bom livro da professora Simeonato, né? Ivete Simeonato. Ela trata do assunto sobre a introdução dos conceitos do Antônio Gramsci, no caso, especificamente nesse livro, no serviço social, onde ela milita na área de serviço social, né? Só que, a partir da leitura desse livro, quando eu tomei contato com esse livro, eu percebi que realmente, além da questão do serviço social, isso também tinha caminhado para outras áreas, principalmente na área também de ciências sociais, apesar de cientistas sociais que são fascinados pelos conceitos do Gramsci, eles não são tão explícitos quanto é apresentado pela autora nesse livro. Ela é muito clara, ela mostra como participantes, por exemplo, do Partido Comunista Italiano, fugidos da Itália ali daqueles anos 30, eles vêm para o Brasil e formam células comunistas em contato com o Partido Comunista Brasileiro. De 1930 até final de 1960, essas ideias circulavam de uma maneira muito tímida, digamos assim, aqui no Brasil, mesmo porque o Partido Comunista Brasileiro ele optou para ir para uma luta armada mesmo, coisa que o Gramsci discordava. Mas isso eu vou tratar especialmente no vídeo que eu vou fazer sobre o Gramsci, que eu acho que vai ser bastante interessante. Voltando à questão então do Enem, o que pode se notar? Recentes entrevistas, por exemplo, que eu tive contato, as pessoas que dizem não, isso não deve ser, essa prova não devia ter sido feita agora, essa prova não deve ter sido feita agora, sem trazer para a mesa uma alternativa. Tá bom, veja, essas mesmas pessoas modificaram, como eu já gravei em alguns vídeos lá no Instagram, modificaram a finalidade do exame do Enem, que era um exame de avaliação de desempenho individual por escolas, e transformaram abruptamente, porque foi realmente abruptamente, foi uma decisão ali do Ministério da Educação, naqueles anos lulistas, e transformaram um veículo de acesso a escolas públicas através do uso da nota do Enem para o ingresso dessas universidades, em tese copiando alguns modelos existentes em outros países. Ocorre que a estrutura do ensino fundamental e médio do Brasil está totalmente destruída e politizada pela esquerda. Vejam a força que vários desses movimentos ligados a estudantes e professores têm em relação à questão das escolas. Então isso já é um sinal de que para eles é uma área dentro do marxismo cultural muito importante deles dominarem. Você não sobe ou você não ascende dentro de uma estrutura, de uma organização de classe ligada à educação, se você não tiver ligado a um desses tradicionais movimentos de esquerda. Pode esquecer. São eles que mandam, são eles que dominam totalmente a pauta. E observando o que está aqui nesse livro e comparando com as atitudes ao longo dessa discussão do Enem, fica muito parecido com certas teses apresentadas aqui pelo Gramsci, porque a ideia, finalmente, em linhas gerais, né, do Gramsci, é criar realmente cisões na sociedade, na chamada superestrutura, que são as organizações da sociedade civil, que representam certas categorias, e uma vez você dominando essa superestrutura, você consegue ir inoculando
toda a ideologia comunista de cima para baixo, como se fosse uma ideia que vem devagarzinho e fica parecendo um movimento natural, não uma ruptura que seria uma revolução ou como uma guerra armada no estilo marxista tradicional que a gente conhece ali do início do século XX. Não, isso é mais sutil. Você vem convencendo as pessoas de serem daquela forma e vem formando um movimento de lacração com relação a certas ideologias. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que primeiro criar tensões. Você tem que criar tensões. Por isso que eles sempre estão falando muito em desigualdade, tentando criar esses temas do racismo estrutural, de uma desigualdade sistêmica por todo o país. E o Enem, essa politização em cima do Enem também é utilizado para esse tipo de rompimento. Para muitos jovens que estão feito aquele famoso João Bobo, indo de um lado para o outro, no meio de toda essa narrativa, restará sem dúvida uma grande frustração. Não foi por acaso que no primeiro dia de realização de provas houve ali uma abstenção de 50%, praticamente isso aí, 51% de abstenção. É interessante que primeiro uma narrativa toda de não se faça, é perigoso, olha o que vai acontecer, uma aglomeração, quer dizer, durante semanas a grande mídia atemorizando, né, e pegando sempre casos que são sofismas para impedir, e eu já comentei em vídeo que aqui é o único lugar praticamente no mundo em que a gente discute se o estudante deveria ter parado ou não, né? Mas não, como as forças que lideram os movimentos das associações dos professores, dos estudantes, está dominado pela esquerda, para eles era interessante, era uma oportunidade de intensificar um desconforto com relação à educação. E o que restará para muitos desses jovens é um sentimento de frustração e, evidentemente, nesse processo de frustração ele tem que procurar um culpado. E esse culpado, esse espantalho, será evidentemente o governo federal e a organização do Enem. Então, observe que, pelo menos na minha visão, se criou um problema com a existência do Enem, da maneira que ele foi adaptado para a soma de pontos para uma escolha na escola, e hoje se analisa, não, mas a maior parte das crianças e dos jovens, o ensino tem sido tão fraco que eles nem se sentem confortáveis, principalmente num ano de ensino remoto, para fazer uma prova. Então, quer dizer, foi colocado os bodes na sala propositadamente, desde o momento em que o Enem foi feita essa alteração na sua estrutura, porque ele já foi feito assim para não funcionar. Entendam que uma coisa é você ter feito aquele exame que era um avaliador do nível das escolas, o que pressupunha que você ia ter que identificar quais escolas estão indo pior, por que estão indo pior, e fazer uma análise focada na melhoria da qualidade do ensino. Se isso fosse uma coisa exitosa, era de se imaginar que também se utilizando, como depois foi votado, o sistema de cotas, sejam sociais, sejam raciais, essas pessoas melhor preparadas e ainda com uma certa ajuda, em alguma medida, do sistema de cotas, ingressariam nas universidades públicas. Agora, não, se criou simplesmente um sistema de pontuação. O ensino, absolutamente, isso é fato, não é porque eu estou pensando, ele não melhorou, apesar de todos os recursos, como percentual do PIB, que só aumentaram nos últimos 20 anos, e eles ainda querem mais. O exame se mostra simplesmente ineficiente para levar realmente essas pessoas para a universidade pública. Basta ver, coisa que eles comentam muito pouco, o número de desistências de pessoas que chegam a adquirir uma vaga na escola pública e depois não conseguem terminar. Isso é bastante alto. Essa estruturação de um exame, que na verdade passa a ser agora o cavalo de Troia para dizer, tá vendo? Olha a desigualdade, veja que esses coitadinhos dessas pessoas que passaram o ano todo com aulas virtuais,
Veja o que vai acontecer com eles. Eles não vão ter nem condição de fazer o ingresso, mas foram vocês mesmos que plantaram a ideia de que tinha que ficar em casa o ano todo com aulas virtuais. Não adianta você dizer, não, mas é porque a infraestrutura, eles moram em locais onde eles não têm a banda larga tão eficiente, tem que compartilhar o problema. Sim, vocês sabiam disso. Então vejam que é proposital. É uma maneira proposital de agora chegar no momento que nós estamos. Não, mas quem foi a culpa? De quem foi a culpa? De quem foi a culpa? Não, a culpa é do sistema. A culpa é daqueles que têm melhores condições financeiras. Então, o uso que é dado para essa falência do processo de ingresso nas universidades é uma coisa arquitetada dentro dessas teorias gramscianas, que eu vou tratar disso num vídeo específico. Então, finalizando, preste bastante atenção nos discursos de quem está demonizando o que aconteceu nas provas do Enem sem dar nenhuma alternativa. Eu pergunto a essas pessoas, vocês vão fazer o quê? Se as pessoas não farão a prova, eu ouvi uma entrevista, eu falei, não, talvez fosse melhor sortear as vagas. Veja, talvez fosse melhor sortear as vagas por ingresso na universidade para tirar a desigualdade. Essa é a cabeça que muitos desses gramscianos têm ainda hoje no Brasil.